Olá, olá a todos, a todas e a todes. Nós estamos aqui hoje em mais um podcast de um programa da Tempo de Hermes Projetos Criativos. É um programa de lançamento da nossa plataforma colaborativa de cultura, turismo e economia criativa. Estamos chegando para a sociedade, a gente está chegando junto a uma rede de pessoas que empreendem nessas áreas. E a gente está muito feliz de começar essa empresa e essa plataforma nesse contexto do Dia Mundial da Diversidade Cultural, lançado pela Unesco. Nós acreditamos na diversidade cultural, nós acreditamos na sustentabilidade, nós acreditamos na inovação, mas, sobretudo, na inclusão. A nossa conversa de hoje, dentro do programa voltado exatamente aos futuros sustentáveis que nós queremos urdir na Tempo de Hermes, e esse nosso programa de lançamento chama-se Presente Criativo para Futuros Sustentáveis. Isso é um conjunto de podcasts que nós estamos gravando, pensando nos valores da Tempo de Hermes, valores esses que são essenciais para uma organização, né, que quer mudar o mundo. E tem muita gente mudando o mundo, muita gente acordando de manhã e saindo da cama com ideias geniais que se transformam em protótipos, protótipos que viram projetos, projetos que viram programas. E a gente está aqui com pessoas que representam exatamente essa vontade de mudar o mundo. Eu queria agradecer a presença do Joaquim Melo, do Azier Ansorena, da Edilisa Peixoto, que aceitaram generosamente esse convite para a gente falar de inclusão social, inclusão produtiva, né? Nessa perspectiva essencial, talvez a mais essencial de todas, no mundo cujo sistema capitalista global concentrou, até que nós cheguemos ao ponto em que chegamos, não é? Que é de uma insustentabilidade absurda, total, de uma exclusão mortal e do risco que estamos correndo todos, né, da nossa própria extinção. Não é dramático, é real, e é por isso que eu queria dizer para vocês que, para quem não conhece o Joaquim Melo e que vai nos ouvir, porque nós vamos colocar todos esses podcasts na nossa plataforma, né, Joaquim Melo é um brasileiro profissão esperança, né? Depois da primeira cédula de microcrédito em circulação no país. É a Folha de São Paulo que está dizendo isso, eu só estou repetindo que todo mundo já sabe. Lá em 1998, defendendo que a moeda social era uma maneira de enfrentar a desigualdade brasileira. A ideia nasceu em Fortaleza, num conceito que ainda hoje é complicado, que é o conceito de território periférico, né? Já que a gente vive num mundo de redes, não deveríamos mais falar em periferia, mas, na verdade, ele conseguiu construir um case que se multiplicou para territórios vulneráveis, de vilas de pescadores na Amazônia às favelas do Rio de Janeiro. Isso porque o dinheiro, não é, que ele conseguiu pensar e construir com a sua criatividade, não é, nasce numa comunidade, circula dentro dessa comunidade e movimenta a economia dos pequenos. Joaquim Melo, para quem não sabe, é o criador do Banco Palmas, em Fortaleza, e diretor do Instituto E Dinheiro Brasil. O Instituto coordena uma rede brasileira de bancos comunitários, composta por 118 instituições em 47 municípios. Durante a pandemia, a Fintech adaptou sua plataforma para que qualquer indivíduo com seu CPF pudesse comprar nos comércios registrados. Os bancos geridos por associações da sociedade civil ficam com 2% das vendas. Joaquim Melo tem ajudado prefeituras, né, a criar fundos emergenciais. Ele tem estado muito próximo de Maricá, no Rio de Janeiro, que tem se tornado também uma referência brasileira. 58% das moedas sociais em circulação têm sido usadas para compra de alimentos. A iniciativa, conhecida como Bancos Comunitários Digitais, foi finalista em 2020 no Prêmio Empreendedor Social em resposta à Covid-19. Bom, eu não vou estender muito mais a biografia do nosso convidado Joaquim Melo, porque mais bacana é ouvi-lo.
Eu queria dizer que o Azier é um espanhol, e eu não vou chamar nem ele de espanhol, vou chamar ele de basco, porque ele é basco, não é? É muito mais importante, mas eu acho que ele tem um coração também brasileiro. Não é? A gente conheceu o Azier aqui, não é? No Conjunto Palmeiras, e foi amor à primeira vista. A Edilisa daqui a pouco vai dizer isso aí também, não é? Porque o Azier é um cidadão do mundo, né? Ele é um basco brasileiro, fortalezense, cidadão do mundo, alguém que fez a sua formação nos Estados Unidos, em Michigan, é um estudioso de projetos empreendedores, desse empreendedorismo social ligado à Ashoka, vem pensando cada vez mais nessa perspectiva comunitária, né, de territórios vulneráveis, e eu fico cada vez mais achando, queridos, que a vulnerabilidade é a base da criatividade. Territórios vulneráveis têm grande potencial para serem territórios criativos, e é aí que o Azier foi crescendo e foi vindo para Fortaleza e participou, não é, também desde 2013 do Palmas Lab, que é alguma coisa que a gente vai falar aqui também, esteve conosco, não é, ajudou na construção da parceria do Instituto, não é, com o MIT, com uma série de instituições internacionais importantes que rapidamente vieram apoiar o projeto liderado pelo Joaquim. Então, o Azier está aqui conosco porque ele tem essa longa trajetória que ele continua, e ele está indo para Washington, está indo para os Estados Unidos, porque ele vai assumir também, junto à Ashoka, uma série de outros projetos envolvendo novas comunidades que nascem dos fluxos migratórios, das diásporas entre países, que é uma realidade importantíssima no século XXI e ainda hoje dramática. Ontem mesmo nós vimos na TV um menino, não é, que estava nadando com garrafas PET, atravessando para chegar da África para a Espanha, e a cena de ver aquele menino tão jovem no meio do mar, perdido, talvez seja exatamente o que nos estimula a estarmos aqui todos conversando hoje. Edilisa, falar da Edilisa é falar de um personagem meio davinciano, porque ela tem vários saberes e fazeres, é uma psicóloga séria, estudiosa, que tem uma formação bastante sólida e uma carreira muito importante na área médica, não é? Ao mesmo tempo, a Edilisa é uma gestora de cultura, uma produtora cultural, não é? Alguém que também tem grandes talentos na área do audiovisual e que vem produzindo uma série de documentários onde ela reflete, não é, sobre esse fazer local, esse desenvolvimento local, essas experiências de empreendedorismo criativo, e assim ela chegou, não é, junto do Conjunto Palmeiras e rapidamente também se tornou uma grande amiga do Joaquim e do Azier. Edilisa, portanto, também me ajudou a me aproximar, eu devo a ela essa aproximação com o Joaquim e o Azier, eu que sou uma personagem da cultura, da economia da cultura, das questões que envolvem a economia criativa, rapidamente eu me senti profundamente, digamos, muito próxima dessa experiência que ganhou o mundo, que é a experiência do Instituto Palmas. Então, Edilisa, eu não quero também esticar aqui os currículos, porque são todos tão brilhantes, mas eu queria começar, como nós vamos falar aqui sobre inclusão, e esse é um valor importante para Tempo de Hermes, eu queria começar com o Joaquim. E queria passar para ele a palavra para dizer assim, Joaquim, como é que você, dentro da sua trajetória, a qual você pode e deve se referir, para quem está nos ouvindo e que não conhece, não é, digamos, o que você conseguiu construir, não é, as brigas que você comprou, e não foram poucas e não foram pequenas, mas qual é a esperança que a gente tem? A pergunta é essa, diante da sua trajetória, da gente ter um mundo menos desigual e um mundo com mais inclusão. O que é que a gente pode fazer para atingir essa meta de diminuir a desigualdade social e de deixar que as pessoas possam viver dignamente com o seu trabalho, né, e ganhem, portanto, autoestima, sentimento de pertença? A palavra é sua, Joaquim Melo. Ô, Cláudia Leitão, que alegria
a emoção e o nervosismo, todo mundo que me conhece sabe quanto eu sou ansioso quando eu falo, principalmente quando eu falo do Banco Palmas, de nossa realidade. Mas a alegria é grande, você que é uma grande intelectual, uma intelectual orgânica, que todo mundo conhece, suas práticas também, mas parabenizar o Templo de Hermes por essa caminhada agora, que traz essa discussão tão importante aqui para a mesa, para o debate, para quem está nos ouvindo. Azier, tão querido Azier. Azier esteve com a gente durante 10 anos, é um economista também formado, como você disse, orgânico, contribuiu boa parte, muitas coisas que a gente fez e construiu aqui, foi com a Azier Sorena, de maneira que é uma alegria grande também ter o Azier aqui. É quase que em casa, eu fico olhando aqui, parece que eu estou na sala do... Aqui é uma live, nós estamos cada qual em seu lugar, mas é como se eu estivesse em casa, é como se eu estivesse aqui no salão, na sala do Banco Palmas. E a Edilisa, essa flor querida, a Edilisa tem muitos currículos, mas eu vejo ela com a câmera filmando e contando a história do Banco Palmas. Então, assim, é um prazer, uma alegria enorme estar com vocês, revivendo. Espero que em breve a gente possa poder se abraçar pessoalmente, se encontrar pessoalmente, e desde já, como não poderia deixar de ser, a nossa solidariedade, mais de 430 mil mortos por essa pandemia terrível que assolou o planeta como um todo. Mas, te aproveitar a sua pergunta, Cláudia, você já fez uma síntese maravilhosa, dizer que a pandemia tirou o véu, ela revelou aquela face mais cruel da sociedade, que é a desigualdade. A desigualdade não veio com a pandemia, mas não é verdade que a pandemia mata todo mundo, sim, mas mata os pobres, os negros, as mulheres na periferia. E aqui eu estou na periferia, a todo momento chega um. É um que morreu, que foi entubado, é outro que está passando fome e que não tem o que comer, é outro que não tem como comprar remédio. Então, a periferia está sofrendo muito. E se a pandemia mata, mas o pobre não sofre como a gente está sofrendo. Me permita chamar nós, porque eu sou aqui, eu moro no Conjunto Palmeiras e moro na periferia. Então, falar da inclusão social, da inclusão produtiva, nos leva à obrigação de falar quem causou essa exclusão. Isso não foi Deus que mandou, isso não é natural. Esse trabalho gigante que várias pessoas estão fazendo, e aqui no Palmeiras está fazendo nesse momento também, além do Banco Palmas, que já faz um trabalho econômico, que gera trabalho, que gera renda, que faz banco comunitário, moeda social, que investe no empreendedorismo. A gente continua fazendo isso. Mas, nesse momento, a gente tem uma grande corrente de solidariedade aqui no Conjunto Palmeiras, dando comida para as pessoas famintas. O C Nutrição, que a Delisa conhece, que a gente restaurou, as nossas cooperativas de gastronomia, de alimentação que a gente criou. Todo esse trabalho hoje está sendo direcionado a produzir alimentos, distribuir comida feita, porque tem gente que não tem nem dinheiro para comprar gás para fazer a comida em casa. E não adianta a cesta básica, ele não tem nem lenha para cozinhar. E aí eu digo sempre, quero chegar na sua pergunta, todo esse trabalho de solidariedade no Brasil inteiro que está sendo feito. Está sendo feito pelos grandes artistas, pelas grandes instituições, que é lindo, mas está sendo feito localmente por milhares, de dezenas de pessoas, que não sai na televisão, que não aparece na mídia, e que está se juntando. E aí, Cláudia, todo dia, às 4h, quem for de Fortaleza pode vir ver isso, as mulheres do C Nutrição passam o dia voluntariamente fazendo a sopa e o alimento, e 4h, aquela fila imensa de famintos para receber essa sopa. E as mulheres numa doação, numa vocação quase que sacerdotal, distribuindo, mas todo dia diz o seguinte, esse movimento, esse sofrimento que a gente está fazendo tem que se transformar em rebeldia. Esses pobres precisam ir para a rua dizer, a gente não suporta mais passar fome, a gente não tolera, a gente não aceita, porque isso não é natural, isso não é comum. E qual é o caminho dessa saída, que é a sua pergunta? Nós aqui do Banco Palmas, dos bancos comunitários, a gente está trabalhando em 3 vertentes. Uma primeira vertente, nesse momento, não pode ser outra. É acolher as pessoas, é dar o pão, é fazer assistência, é fazer a caridade, senão esse pessoal vai ficar moribundo, caindo na rua de fome e doença. A segunda coisa
é pensar na geração de trabalho, na geração de renda, no desenvolvimento local. Começa pelo local. Quem pensar que vai gerar trabalho e renda a partir do governo estadual, federal, está errado, meu irmão. Começa no teu local. E a saída e a esperança é naquilo, o Azier conhece, a Elisa conhece, na fachada aqui do Banco Palmas, bem grande, tem uma frase que é do Paul Singer que fala assim: ninguém supera a pobreza sozinho. Não tem herói americano, não tem um empreendedorismo que mata no peito, cria um produto e arromanta e faz sucesso no mercado. A saída vai ser coletiva. A saída para a desigualdade, para a geração de renda, para a inclusão, vai ser juntar as pessoas nos seus locais. A nossa prática aqui do cooperativismo. A gente cria as cooperativas, tem os ecossistemas, tem vários formatos de fazer isso, mas é juntar as pessoas para produzir, consumir coletivamente, e o banco também para financiar coletivamente. Tem uma esperança? Tem. Eu acho que isso vai passar, mas não pode deixar voltar ao normal como era antes. O normal que era antes gerou essa grande tragédia humanitária. A gente tem que organizar as pessoas, criar as cooperativas, criar um grande movimento de rebeldia. Eu não quero me estender na primeira pergunta, só dizer isso. Me incomoda muito quando a discussão no Brasil fica quem é o novo presidente. Pode ser quem for o presidente. Pode ser quem for. É claro que a gente quer um presidente bom, progressista, humanitário, mas se a sociedade não se mobilizar para mudar as regras do jogo do Estado que estão aí, são perversas, cruéis, e é o Estado que muitas vezes gera desigualdade, a gente não vai ter essa esperança no fim do túnel. Eu creio que a mobilização social, a organização da sociedade, o poder local, a mobilização das pessoas é o grande potencial, porque essa é a nossa prática. Eu não estou aqui teorizando, estou falando daquilo que a gente já faz hoje e que eu acho que é uma boa perspectiva para o futuro. Eu queria aproveitar aí essa fala tão importante, fundadora do nosso Joaquim Melo, para passar a palavra para o Azier e para aqui provocar o Azier na seguinte questão. O que o Joaquim está dizendo é que a esperança está ligada a esse crescimento de um ethos comunitário. Outro dia eu estava lendo um livro, Edilisa, muito interessante, de um sociólogo que eu gosto muito, chamado Georges Agamben. Agamben, é. Os franceses chamam Agamben. Eu conheci lá o Agamben, lá em Paris, quando fazia meu doutorado. E, na verdade, ele é uma pessoa que ele tem um livro lindo, né, chamado A Comunidade Avança, né, onde ele mostra exatamente esse cenário do crescimento desse ethos comunitário, não é, no mundo. E na verdade, essa é a esperança, porque aí a gente abandona essa visão do indivíduo, não é? Essa visão do individualismo possessivo, né? A visão egóica de que eu estou no mundo para resolver a minha vida, mas eu começo a pensar numa perspectiva mais ampla, que envolve aí a lógica da Agenda 2030, por exemplo, para o desenvolvimento sustentável. Azier, situe aí, na sua leitura, como é que anda esse quadro, numa perspectiva macro, desse crescimento de um ethos comunitário, de um empreendedorismo social, o lugar da Choca, e a sua sensação e o seu feeling sobre se há mesmo esperança. Obrigado pela pergunta, pelo convite. Enfim, dizer que estou de acordo com tudo que o Joaquim falou, principalmente agradecendo o convite e dando, enfim, as boas-vindas a todo mundo também. Enfim, estou em casa conversando com vocês três, lembrando de todo o tempo que passei em Fortaleza, né? Parece que a gente está num barzinho aí tomando umas, morrendo de saudade dessa terra, obviamente. Enfim, mas espero que pelo menos nos 9 anos ou 10 anos aprendendo português no Conjunto Palmeiras me segurem aqui nessa conversa. A pergunta é muito boa. Eu tento fazer a seguinte reflexão, já que você pediu, né, essa visão um pouco mais global e do contexto atual, mas também pensando para onde que nós estamos indo, né? Eu acho que o ethos comunitário se torna ainda mais importante do que nunca foi, talvez, na história da humanidade,
não apenas por tudo que o Joaquim falou, que, por exemplo, que a pandemia apenas reforçou, acelerou as mudanças, desigualdades, enfim, todas as disparidades e aumentou o privilégio do status quo, né, das pessoas que têm mais e que tomam as decisões. Tudo isso totalmente certo. Agora, como é que a gente enfrenta, né, esse contexto e como o ético comunitário, a importância das diferentes comunidades que vão surgindo no mundo, podem ser uma resposta e uma solução e podem ser as criadoras de uma coisa, não sei se nova, mas pelo menos diferente, né? Porque vamos combinar que em milhares de anos de história da humanidade, com certeza teve conceitos e ideias semelhantes. A gente não está fazendo tudo novo, né? Mas com certeza pode ser diferente e pode ser melhor. E por que eu acho que o ético comunitário é tão importante? Porque se você olha para a sociedade, já seja economia, política, ou cultura, direitos humanos, democracia, o que define a nossa época não é apenas a velocidade das mudanças, a aceleração das mudanças constantes, né? E a pandemia sendo uma aceleradora dessas mudanças, mas também a conectividade, que é a que provoca muitas dessas mudanças, ou seja, o desejo, o almejo que não só como pessoas, mas também as máquinas, o desejo que elas têm de estar conectadas com 100% do tempo, 24 horas ao dia, 7 dias à semana, provoca muitas dessas mudanças. E nesse mundo conectado, se você não tem uma comunidade, você não existe. Você não tem poder, você não tem alternativas, você vai ficar fora, inclusive, que é uma coisa muito, muito perigosa. Isso, para mim, conecta com outra das grandes dificuldades do momento, e aí eu culpabilizo não apenas políticos, sino a mídia, principalmente, que são os falsos dilemas ou as falsas dicotomias. Não sei se se fala assim em português, já estou esquecendo até a língua, mas que é, por exemplo, um falso dilema muito famoso é aquele do início da pandemia, que ou você cuida da saúde ou da economia, né? Que o Bolsonaro está no centro disso. Isso é mentira, né? Obviamente. A gente pode olhar até para o exemplo da pandemia de 100 anos atrás, onde as cidades que protegeram seus cidadãos, saíram economicamente mais fortes depois da pandemia, né? Enfim, inclusive até utilizando o exemplo de 100 anos atrás. Mas qual outra dicotomia falso dilema que me preocupa muito? É aquele que parece que a escolha pela liberdade é só pelo individualismo. Ou seja, isso é uma visão muito americana, e é uma visão muito do século XIX, é antiga, não existe no mundo conectado, que é que eu vou fazer o que eu quiser, quando eu quiser. Isso só é viável quando você estava no século XIX, enfim, conquistando terra dos índios também, mas indo para territórios muito amplos, onde não tinha ninguém, onde eles estavam criando aldeias, cidades novas, onde você podia fazer o que quiser. Hoje, se você aceita que vivemos num mundo conectado e cada vez mais conectado, ou permitimos que as pessoas entendam o valor do ético comunitário, de que ninguém supera nenhuma dificuldade sozinho, etc., etc., ou você vai ficar num contexto onde tem pessoas que ainda acreditam que ser livre é fazer o que você quiser, quando você quiser, sem considerar quais são as consequências das tuas ações, dos teus valores, dos teus pensamentos. Aí você sempre vai ficar culpabilizando os outros. E a gente sabe como isso é perigoso, né? Porque, como até Joaquim falou antes no início sobre os efeitos da pandemia, quem vai ser o culpável disso? Os migrantes, os negros, as mulheres, os grupos mais vulneráveis, a comunidade LGBTI, enfim, todos os setores mais oprimidos durante anos vão ser sempre aqueles que são culpabilizados por qualquer problema. Claro que no Brasil você culpabiliza outro grupo. Na Europa, por exemplo, e na Espanha, o culpável de tudo são os migrantes, né? Pela extrema-direita, porque é só a extrema-direita, nem sequer o centro-direita fala desse jeito, mas a extrema-direita está querendo culpabilizar. Então, quando a gente entra nesse conflito,
ou a gente entende que a saída é pelo ethos comunitário por conta da velocidade da conectividade, ou a gente vai para um caminho extremamente perigoso e uma forma de pensar que já não deveria existir mais, né? Que até é antiga. Mas, enfim, eu pararia por aí. Mas obrigado pela pergunta. Acho ótimo. Bom, então vamos imaginar que a gente está caminhando aqui de uma visão realista, mas esperançosa, de que esse ethos comunitário cresce. Eu queria colocar a Edilisa nessa conversa, porque a Edilisa, além de ser uma pessoa que exatamente é uma realizadora do audiovisual, portanto, ela pertence aí a essa economia da cultura, a essa economia criativa do lugar do audiovisual. Ela é uma psicóloga, ela está ali estudando os seres humanos, as suas subjetividades. E aí eu fico pensando, Edilisa, nessa visão do individualismo, dessa visão do comunitário. Na tua perspectiva, eu queria até te perguntar o que é que te levou, não é, a realizar esse documentário sobre o Banco Palmas, pensando certamente que a pessoa que fez o roteiro, que foi para o campo para filmar, não separa a psicóloga da artista, da produtora, né, da gestora, você é tudo isso ao mesmo tempo. Será que é porque você observou exatamente esse claro case, né, onde uma comunidade resiliente resolveu inventar uma solução para sobreviver e para viver e para, portanto, compartilhar seus desafios? O que é que te levou a esse trabalho? Que, inclusive, a gente quer muito que na plataforma Tempo de Hermes todo mundo tenha acesso exatamente ao teu produto, ao teu vídeo sobre a experiência do Banco Palmas. A palavra é sua. Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de verdade. Estou me sentindo até uma pessoa calma quando eu olho para vocês e vejo os amigos, assim, vejo as pessoas que eu tenho identidade. Eu já respondi, engraçado que essa pergunta é uma pergunta que todo mundo me fez durante, principalmente a viagem com o filme pela Europa, né? Os lugares eu chegava, eu ficava muito feliz quando alguém perguntava se eu era da comunidade. Eu dizia, rapaz, tinha que ser um prêmio para eu ter nascido dentro desse processo, mas eu não tive essa oportunidade. Então, assim, eu acho que como eu, particularmente, sempre me interessei muito por possibilidades de transformar o mundo num lugar melhor. Isso sempre me moveu com uma força muito grande. E houve um momento que eu acabei me especializando em gestão pública, porque eu achava que do lugar público eu teria como fazer isso com mais propriedade. E, graças a Deus, eu desisti relativamente fácil. Tive umas experiências incríveis, como eu tive na gestão de cultura, na época da Secretaria de Cultura, enfim, que você, inclusive, era gestora. Mas eu me dei conta de que essa transformação, ela só acontece quando ela ocorre num nível também profundo, né? Assim, a gente não consegue obrigar a ninguém a abrir os olhos, a gente não consegue fazer com que... tinha acho que foi, não sei se é de Sócrates, que ele diz que a mãe era parteira e alguém chega e diz, nós deveríamos levar o senhor para... Um aluno dele chama e diz, a gente tinha que levar o senhor para falar na cidade, para que toda a polis lhe ouvisse e transformasse a sua vida. Ele disse, meu filho, minha mãe é parteira. Ela certamente não teve uma criança, não teve uma mulher grávida que ela não tivesse conseguido fazer dar à luz. Mas ela não consegue fazer dar à luz uma pessoa que não está grávida. Então, você precisa engravidar para dar luz. E esse processo de engravidar de uma transformação, que eu acho que é isso, é literalmente gestar uma transformação, ele não acontece do nada. E o meu envolvimento com o Conjunto Palmeiras e a minha paixão por isso é que quando eu soube dessa história, eu estava justamente na especialização em gestão pública, eu disse, espera aí, como é que pode isso existir? E ninguém saber. Como ninguém sabe? Por que eu não sei disso antes? Porque eu estava muito mais confortável. E aí eu fui para lá e nunca mais eu consegui sair de verdade. Eu estou sempre acreditando que tem alguma coisa que eu posso fazer ou algum profissional que eu possa indicar, porque eu acredito que o verdadeiro ouro do processo do Instituto Banco Palmas e tudo que aconteceu lá foi um processo profundo,
individual e coletivo. As pessoas tinham as suas dores pessoais, tinham a sua miséria financeira, né? Porque a miséria não era uma miséria de alma, era uma miséria só financeira. E existiu ali, naquele campo, dentro da comunidade, uma série de pessoas estratégicas, e aí é que eu acho que tem aí um processo aí divino ou uma macumba que aconteceu para estarem essas pessoas estratégicas junto com aquelas pessoas desamparadas, né? Porque eu acredito muito na potência que cada ser humano tem de transformar. Só que quando você encontra um lugar que propicia esse florescimento, que eu acho que é o que aconteceu lá, né? Eu acho muito coerente que a maioria dos projetos que são exitosos lá no Instituto Banco Palmas começam por um processo de autoconhecimento ou de autorreconhecimento do indivíduo. Você é alguém e tem potência para transformar. E isso, o Joaquim e a equipe do Banco Palmas e o Azier fizeram de um jeito, e a Sandra, que eu acho que a Sandra é a alma desse lugar, não tem, assim, para mim a Sandra é o coração desse lugar e vai ser a alma para sempre desse lugar. Todos os projetos passavam por um processo seguinte: como é que eu faço uma mulher ser empreendedora? Rapaz, ela tem que pelo menos acreditar que ela passando um batom, ela tem direito a passar um batom, não importa quão duro seja a vida dela. Ela tem o direito de se reconhecer como ser humano, como indivíduo, como mulher, dentro da plenitude do que isso significa. É uma criança, é um adolescente. O Azier fez um trabalho no Palmas Lab que foi gigantesco, porque, entre outras coisas, os meninos passaram a se ver como potentes no processo. E eles tinham alguém que olhava para eles e dizia: daqui de onde eu vejo muita potência. Era assim que os meninos eram olhados pelo Azier. E dentro desse crescimento, dentro dessa transformação, é claro que tem que jorrar aí eu nem sei dizer, é realmente um florescimento, e um florescimento que, no caso da comunidade e no caso do Instituto, sempre é tentado transformar em alguma coisa que, assim, passa pelo coletivo, isso é muito claro. É assim, floresceu, florzinha, beleza, vamos se juntar com as outras do jardim e vamos criar beleza na vida. É assim um pouco, a metáfora é um pouco isso que funciona. E eu não esqueço nunca do Padre Chico, né? Que o Padre Chico tinha uma frase que para mim foi emblemática quando eu comecei o processo do documentário. A pergunta que eu tinha era assim: Padre Chico, que diabo, né? Como a gente diz aqui em Fortaleza, que diabo aconteceu aqui? O que foi? Imagina para o padre, né? E ele olhou para mim e disse: olha, o que aconteceu aqui foi o seguinte, foi uma raiva. Eles foram muito maltratados, eles tinham uma raiva, mas eles transformaram essa ira santa. Isso é genial. Essa ira santa em ação. Então, eu acho que eu concordo demais com o que foi falado pelo Joaquim e pelo Azier, e eu acho que tudo isso, toda essa raiva que a gente está passando agora diante de tudo isso que a gente está vendo, precisa se transformar, tem que ser uma indigna ação, sabe? A gente tem que se indignar, mas no sentido de mover e fazer algo. Como eu me desiludi, achei que eu não ia ter muito poder no poder público, eu disse: Rafael, é o seguinte, lá no consultório, que eu amo a minha profissão clínica e acho que é profunda, eu vejo transformações incríveis acontecendo também por conta da pandemia, isso é uma boa notícia, né? Dentro dessa coisa absurda, as pessoas que têm acesso à psicoterapia estão tendo a oportunidade de fazer mergulhos profundos num curto período de tempo, ou seja, 3 vidas em uma só, entendeu? Assim, ao invés da pessoa ter que vir não sei quantas vezes para aprender algumas coisas, a pancada é tão forte que a pessoa não tem para onde correr, que ela está tendo que olhar para ela, e isso está causando transformações individuais profundas que, a meu ver, melhoram as pessoas de forma... vai como uma onda, né? É uma pedrinha no rio que vai se ampliando. Mas com relação à história lá do Palmeiras, eu acho que fundamentalmente, assim, o que é mais importante, né? E aí, por isso a história do documentário, porque eu entendi que se eu fizesse algo que
que levasse isso para o maior número de pessoas, se o maior número de pessoas soubesse que pessoas simples, que pessoas de uma comunidade conseguiram criar com a sua força uma ideia que pode mudar o mundo, qualquer pessoa pode transformar a sua vida no campo individual. Se eu olho histórias e também no âmbito coletivo, entender isso, que quando eu mudo a mim, eu preciso entender que eu preciso dos outros e que com os outros eu sou mais forte para essa transformação. Então, quando eu escolhi isso e quando eu saio pelo mundo mostrando o filme, né, que é o documentário Palmas, eu tenho uma alegria muito grande de ter feito esse filme. Eu acho que eu fico até mais descansada, porque eu tenho muita ansiedade com a vida, achando que eu tenho que fazer muito mais, mas eu digo, não, pelo menos isso eu já fiz. E todas as vezes em que eu consigo levar isso pelo mundo, criar debate, os olhos das pessoas, os movimentos internos, assim, a forma como essa história atravessa a vida de cada pessoa que assiste, é algo que eu não tenho palavras para descrever. Então, na verdade, vai, Azê, diz. Eu só quero reforçar uma coisa que você falou que é fundamental. Você falava da importância, né, das mulheres, dos jovens, de qualquer pessoa da comunidade, de se reconhecer como potência, né? Mas isso não serve apenas para as pessoas do Conjunto Palmeiras, serve também para homem branco europeu. Eu lembro, eu não tinha isso quando eu cheguei com 25 anos no Banco Palmas e no Conjunto Palmeiras, mas eu tinha quando eu saí com 35 anos. Eu vinha de uma das melhores faculdades, formado em Economia e Ciências Políticas, viajado por várias regiões do mundo, falando sei lá quantas línguas, mas eu não tinha isso. Que é o ethos comunitário, viu, Cláudia, que você estava falando, só que do jeito do Conjunto Palmeiras, né? Já conectado com a história do local, do bairro, da comunidade, daquelas pessoas e desses últimos, já vão ser quase 50 anos, né? Quase 50 anos. Então, ressaltar que tudo que a Adilise falou, mas isso é fundamental também para os europeus, para os africanos têm mais noção disso, mas para onde o mundo vai, esse tipo de experiências, de vivências, são fundamentais. Eu, hoje, por conta disso, posso me enfrentar questão de saúde, quem sabe, né? Até agora eu tive sorte, mas em muitas áreas da vida, onde a minha vivência no Palmeiras e no Banco Palmas já me coloca numa situação de tranquilidade e de saber que vamos dar um jeito, de que posso pedir ajuda, de que posso... Enfim, um monte de alternativas para enfrentar esse tipo de dificuldades. Isso enfim, é difícil encontrar melhores aprendizagens ou experiências do que essa. Acho que vocês estão dizendo aqui, para quem está conosco, né, que esse valor da comunidade é mesmo transformador e produz éticas, não é? Éticas comunitárias, formas de estar no mundo de um outro lugar, não é? De ver o mundo de um outro lugar, não é? De construir com, não é? Também Joaquim falou muito disso, acolhimento. Acolhimento é uma palavra que eu acho que vai ganhar uma importância imensa nesse divisor de águas da pandemia, não é? É como se nós estivéssemos ainda lutando com o século XX, meus queridos. Nós estamos tentando sair dele, né? Eu me lembro que eu pensava isso e no outro dia vi a Lilian Schwartz dando uma pequena entrevista e ela dizia, o século XX não acaba, nenhum século acaba no dia 31 de dezembro, meia-noite, né? Os séculos se acabam devagar. E eles, na verdade, vivem grandes dificuldades e decadências ao final deles, para que o novo venha, né? São momentos de transformação de valores. E essa transformação de valores, de imaginários, de narrativas, é lenta. Mas há, sem dúvida, um sinal que vocês estão observando e que é um pouco da razão da gente estar conversando. E eu vou voltar ao Paul Singer, porque eu queria dizer que eu tive a honra também, Joaquim, de encontrar pela primeira vez o professor Paul Singer fisicamente, presencialmente, não o que ele havia escrito, mas estar do lado dele numa mesa no BNDES, um banco, não é, que acabou tirando o S do nome e que virou Banco Nacional de Desenvolvimento porque eles não queriam social. Essa é uma
movimento institucional muito louco, não é? A Vale do Rio Doce tirou o nome do Rio Doce, botou Vale. E todas essas denominações não são por acaso. Elas são simbólicas de uma visão de anulação, de invisibilização do que é social, do que é da natureza, do que é da cultura. Retira-se para se tentar vender uma empresa que só funciona nessa lógica que o Celso Furtado dizia, a lógica da acumulação, a lógica dos meios, né? É interessante a gente analisar isso. E Paul Singer do meu lado, e eu chegando neófita, nervosa, apavorada, porque já estava ali sentada para representar a visão da Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura, numa mesa imensa que, na verdade, ia discutir pobreza. Hoje eu me dou conta, e a gente tem aqui conversa para muitos outros podcasts, que existe também fatores culturais que produzem a pobreza e que a gente vai ter que enfrentar. Uma das tarefas da Agenda 2030 é fazer com que a cultura atravesse todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Há aí uma tarefa quase invisível, mas essencial e estruturante. Bom, dali nasceu uma amizade, para resumir a história, e no final, quando eu fui ficando fraca institucionalmente, perdendo poder simbólico dentro do Ministério, ameaçada pela ministra, à época, ministra Marta Suplicy, eu não consigo não contar a história porque eu conto mesmo. Se ela quiser ouvir o nosso podcast, ela vai ouvir, e eu estou falando aqui dela porque ela nem acreditava nessa economia, portanto, ela queria que aquilo desaparecesse do Ministério. E o professor Paul Singer, almoçávamos em geral, uma vez por semana. Tinha um restaurante chinês em Brasília que ele adorava ir. E comíamos aquele macarrãozinho ali, aquela massa, e falávamos nos apoiando, porque na construção da secretaria ele teve um papel essencial. A partir daquele encontro, eu estive várias vezes com ele na Secretaria da Economia Solidária, no Ministério do Trabalho, e ele foi o pai da Secretaria da Economia Criativa. E eu sempre disse que a mãe foi Tânia Bacelar, que é a grande mulher do desenvolvimento regional. A secretaria só podia ter nascido com um DNA muito, muito bonito e muito saudável, porque tinha um pai, Paul Singer, e uma mãe, Tânia Bacelar. Então, logicamente que quando ela se desvanece, é uma tristeza, porque havia um projeto muito bonito, que era um projeto que dialogava diretamente com a economia solidária, não é? E essa compreensão nós tínhamos desde o início. Quando eu disse para ele, professor, estou indo embora, fui exonerada, a ministra está me mandando embora. Ele disse, não, a primeira reação, você não pode ir, não, você não vai. Eu disse, mas, professor, não tem opção, eu tenho que arrumar mala, eu tenho que voltar para o Ceará. Aí ele pensou, olhou para mim e disse, pois volte. E faça o seguinte, comece tudo de lá. Se não deu certo aqui, vá para lá e comece lá no território, comece em Fortaleza, comece de onde você saiu. Porque a economia solidária, ela é uma economia que começou de baixo para cima. Eu acho que mesmo que tudo que é feito de cima para baixo não acontece. Então, esse é um quadro de uma última conversa física, presencial, até a morte do professor Paul Singer e tantas outras mortes que a gente tem aqui sofrido, chorado, feito o nosso luto. Ninguém supera a pobreza sozinho, disse Paul Singer. Eu volto a uma outra pergunta, começando de volta aqui com o Joaquim. Joaquim, me parece que essa visão de território é muito importante, né? E você mesmo disse isso. As coisas têm que acontecer na sociedade também e tem que acontecer de baixo para cima. Em territórios vulneráveis, há grande criatividade. Eu queria associar e fazer essa conexão entre territórios vulneráveis, territórios criativos e governança. Eu queria pensar nas governanças do século XXI. A gente não pode mais esperar só governo, só partido político, só o vereador que chega lá, o deputado quando quer voto, o programa, né, da secretaria que às vezes tem o dinheiro, mas o dinheiro foi contingenciado, a Edilise e eu sabemos o que é isso, né? Pensa que conta com recurso, o recurso é cortado. Nesse contexto de descrédito das instituições tradicionais, a população vem aí com uma força comunitária de governanças outras formas de participação. Eu queria tentar ligar isso, território,
vulnerabilidades econômicas, forças criativas, possibilidades de governança. Jogo a bola para você de volta, Joaquim. Nossa, difícil, né? Mas eu queria, você falou do Paul Singer, o Paul Singer é uma pessoa muito grata, eu tenho uma admiração pelo Paul Singer, não é admiração de favor, você vê que ele fez muito pela gente, pela rede de bancos comunitários, é uma admiração pela pessoa humana que ele era. Eu tenho uma foto do Singer, isso tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui. Lá em Maricara, o lançamento de um programa de renda bombástico, tinha prefeitura, Rede Globo filmando lá, e o Paul Singer no palco, eu também, todo mundo se esforçando para dar aquele discurso mais bonito, aquela orada para arrancar aplausos da plateia e tal. E acabou aquilo tudo, e o Paul Singer era um grande vedete, porque era o secretário de Economia Solidária da época, e ele desce do palco e vem aqui o prefeito, os vereadores, a imprensa, aquele negócio veio ali, e eu também ali do lado, querendo tirar foto e tal, e uma mulher que não tinha nada a ver com peixe, ela era uma mulher beneficiária do programa social, só que como via todo mundo ao redor dele, pensou que ele era o que decidia, que ele era o prefeito. E ela chegou para ele e perguntou, olha, mas eu vou ter direito à minha bolsa, e disse lá um problema qualquer que não tinha nada a ver com o Singer, ele puxou uma cadeira, porque tinha um palco lá, tinha umas cadeiras, ele puxou a cadeira, sentou e começou a conversar com aquela mulher, explicando para ela o que era o programa, como é que ele podia fazer. Parecia que isso era uma coisa carismática de outro mundo, e todo mundo foi abrindo, fazendo... Eu tenho essa foto. Todo mundo fazendo uma roda, ou seja, sentado ali no meio da praça, conversando com a mulher, com o menino do braço, toda mal vestida, né? Essa empatia faz parte da nova governança. Isso que a Dirisa falou, que o Azier falou, eu estou assim todo colorido, todo enfeitado, é porque eu sou assim mesmo, mas faz parte também de uma mística que não é por acaso. Eu digo, o grande papel da liderança é animar a comunidade. A gente não pode ter o privilégio de se desanimar. Então, eu chego todo dia no palco e digo, bom dia! Eu digo até que é bullying, o pessoal repete, isso faz parte de uma mística da comunidade que diz assim, nós não vamos se entregar, nós vamos resistir, porque nós temos essa potência comunitária, nós temos essa governança. Então, é trazer alegria, trazer humor, porque essa tristeza que querem abater dos territórios, principalmente os mais empobrecidos, que estão cercados de todos os tipos de dores que você possa imaginar. Dizer, olha, vocês são coitados, vocês vão te dar uma cesta básica e tu agradece a Deus. É isso que eu chamo algemar o cérebro de nossa liderança. Ele não tem mais um pensamento livre. Ele espera que o vereador resolva a questão, que o prefeito resolva a questão, ou que a solução caia do céu. Então, ele cria um novo tipo de liderança, animada, comunidades protagonistas, animada, que não abre mão de política pública. Eu quero voltar a falar sobre aqui hoje, mas que diz o seguinte, eu tenho um pensamento livre, eu não sou contra partido político, eu acho que fora da política é a barbárie, tem que ter partido, mas o meu pensamento, eu faço aliança, eu discurso politicamente, mas eu tenho um pensamento livre, sem algema, capaz de produzir um conhecimento extraordinário que tem nas comunidades, capaz de produzir soluções e descortar do sistema. Eu vejo hoje um acanhamento nas lideranças comunitárias de dar pavor, ou um alinhamento ideológico que dá igual pavor. Então, assim, é uma grande federação, é um grande líder, mas ele não dá um pio se houver ali um debate da comunidade que vá contra o empresário que financiou, a prefeitura, o governo, o vereador que ele votou. Então, a gente precisa quebrar as correntes da algema, da submissão. É a lógica da subalternidade. A gente tem que superar isso, Cláudio Leitão, dizendo para o povo, para todo mundo, para todo cidadão humano, essa liberdade, essa raiva profética, que é a frase que o Padre Chico dizia. É uma raiva profética. É um ódio que você sente, mas que não te leva ao entristecimento, mas que te leva a fazer. Porque o profeta é aquele que denuncia, anuncia, segundo os princípios aí cristãos. Então a gente precisa ter essa raiva profética e alegre. Alegre. O Palmeiras é um bairro que, sobretudo, ele é alegre. Eu gosto dos exemplos, porque os exemplos saem do campo da teoria e vêm para a prática. Esse grande programa que a gente tem aqui de combate à fome e distribuir alimento, sabe como é o nome? E os nomes, essas narrativas não são por acaso, são de propósito. O nome é Bucheim. Por que Bucheim? Porque é uma expressão que o nordestino tem, que o cearense tem, quando fala assim, mulher, vamos almoçar. Não, mulher, já estou com bucheim. Bucheim é contradição, estou com um bucho cheio. O povo fala assim, estou com bucheim. Bucheim quer dizer, não estou mais passando fome. Quando a gente falou essa expressão, todo mundo adotou. É o bucheim,
É o bucheim. Aqui, olha, e a frase de baixo é linda, porque fala assim, no meu bairro ninguém passa fome. Bucheim, no meu bairro ninguém passa fome. Olha a potência de poder que a narrativa coloca. E aí tem uma logomarca, e aí tem as mulheres. Então, eu acho que a gente precisa se reconectar tudo isso, trazendo o poder local e criando a sua governança, como você diz. Eu acho que a gente tem que começar a trazer para as pessoas, colocar nessa liderança essa capacidade, esse poder, tira ela disso, eu gosto dessa frase, da lógica da subalternidade. A gente precisa obedecer o prefeito, eu não posso falar porque o vereador tal vai achar mal, e as lideranças comunitárias, as lideranças políticas, é tudo algemada. Então, tirar a algema do cérebro das pessoas para ter um pensamento livre é o que é possível para pensar numa governança e uma revolução. Agora, nessa lógica, me permita, eu sei que o nosso debate está mais no campo social, a gente tem que pensar no Estado. Nós temos um modelo, e aqui não estou falando do prefeito de plantão, nem do governador, nem do presidente de plantão. A gente tem um modelo de Estado extremamente opressor, extremamente desmobilizador das comunidades, extremamente que quer que a comunidade seja submissa para que ele chegue na campanha e ganhe os votos de todo mundo. A gente tem que denunciar esse modelo de Estado. Um Estado mais acolhedor, mais cidadão. E aí eu vou dar 2 exemplos, se você me permite, muito rapidamente, porque eu sei que aqui o tempo é muito curto. Aqui tem um problema no Palmeiras de esgoto sanitário. Todos os esgotos estão estourados. E nós temos uma cooperativa de saneamento ambiental. 200 trabalhadores do bairro que se organizaram, tem uma cooperativa registrada que pode fazer esse trabalho de desentupimento de esgoto. As pessoas pagam o esgoto está entupido. Aí, semana passada, só por um exemplo, Cláudia, teve aqui um esgoto entupido de uma casa e invadiu a casa da pessoa toda, a quarto, a cozinha, aquela cena horrorosa, e ela ligou para a ouvidoria do Estado, da CAGES. Para quem não sabe, a CAGES é nosso órgão aqui de água e esgoto. E a pessoa, eu tenho esse áudio gravado para quem pensar que é mentira. A ouvidoria da CAGES, a CAGES é do governo, é a empresa do governo, disse assim, olha, é gravado, está lá na voz da ouvidoria, o senhor paga o esgoto com uma taxa reduzida. Portanto, a obrigação de desentupir seria estar na agência reguladora, o código tal, não sei o quê, era do próprio cidadão, não compete a CAGES. Ou o cidadão desesperado que está com esgoto em sua casa, a companhia de água de esgoto da casa espera e se vire, o problema é seu. Ele diz, ele pega esse esgoto, canaliza e joga no meio da rua. O Estado não quer saber de mim? Pois eu quero. E tem outra pessoa também que quer saber dele, e esse é o problema que ninguém quer conversar, mas temos que colocar no centro do debate, que é o crime organizado. O Estado virou inimigo do povo. Antigamente ele era omisso, não é mais o Estado omisso, é o Estado inimigo. É o Estado que diz para ele, te vira, que a fossa é tua, morra. Sabe quem vai acolher ele? O crime organizado. Então a gente precisa. E aqui ontem, vou dar outro exemplo muito rápido do Centro de Nutrição. Estamos lá com esse trabalho belíssimo. As mulheres recuperaram o centro em regime de mutirão, um poder comunitário, uma governança incrível das mães. Aí onde chega a vigilância sanitária e fala assim, olha, isso aqui tem alvará de funcionamento? Não pode, porque tem que ter um corrimão aqui, um extintor de incêndio ali, tem que ter o bujão de gás aqui, isso aqui, essa parede tem que derrubar, porque senão vocês vão ter que fechar, porque não está nos padrões da regulação. Eu posso dizer, obrigado, Corpo de Bombeiros, obrigado, Estado, por estar querendo minha segurança, mas o Estado tem que resolver esse problema. Ele tem que dizer, essas comunidades pobres, associações sérias, que estão fazendo um trabalho sério, elas precisam estar bem nos regimes de segurança, mas eu vou botar assistente social, pedagogo, psicólogo, contador, para ir lá e ajudar eles a se regulamentarem, porque senão isso é de propósito. 90% das organizações de sociedade civil do Ceará, que existia 10 anos atrás, estão com as portas fechadas, porque eles não conseguem manter as leis do Estado. É o IPTU, Ação de Moradores do Conjunto Palmeiras, há um mês atrás, a prefeitura embargou a associação para tomar o prédio porque eles não pagaram IPTU. Isso, eu estou dizendo essas coisas porque nesse nosso papo aqui tão leve, de pensar em inclusão, desenvolvimento, a governança, passa obrigatoriamente por um debate do modelo de Estado que nós temos. Tem que mudar as regras do Estado. Os desiguais têm que ser tratados desigualmente. Manter o centro de nutrição que dá comida para as mulheres famintas do Palmeiras. Não pode ter a mesma regra que tem para botar um shopping center na beira do mar de Fortaleza.
Então, tudo isso vem junto. Agora, por regra, por metodologia dos bancos comunitários em todo o Brasil, a gente tem um princípio. Antes da gente denunciar, antes da gente reivindicar, a gente vai lá e faz. Esse tem sido nosso modelo de sucesso. A gente não leva para a rua uma única demanda sem que antes a gente tivesse experimentado. Tem uma rampa de lixo, a gente vai lá toda semana, faz um mutirão, tira a rampa, ajeita a rua, ajeita o canteiro, depois cobra do Estado. Mas dá o exemplo para dizer, é o poder popular. A sociedade não vai, se não fizer uma grande mobilização popular, reestruturando as lógicas de governança de poder, é claro. E aí eu chego no... sem querer ser prolixo, eu chego no campo econômico. É inadmissível. Quando nós começamos com a economia solidária, a gente dizia que isso era um desafio. Hoje é inadmissível a forma como a pandemia devastou a economia popular. Não devastou a economia dos ricos. Muita gente ficou bilionário na pandemia. Devastou a economia dos pobres. É inadmissível que eu tendo uma empresa boa, saudável, de material de limpeza aqui no bairro, que a água sanitária, que o detergente da escola do meu bairro não seja feito comprado da empresa do meu bairro, seja feito de uma multinacional, que a praça do meu bairro, que tem uma cooperativa legal, formal, treinada de homens e mulheres desempregados, que a praça do bairro, a poda da árvore, não seja feito pela cooperativa local. Esse modelo de gestão pública, disputar o recurso público, agora não é mais opcional. Ou a gente faz isso, vamos ter uma convulsão social nesse país de hipóteses mensuráveis, porque essa população não vai aceitar, o auxílio emergencial não é para sempre, ele também não dá mais para nada, e a gente não vai mais aceitar. O que é bom, eu não quero aqui fazer um discurso vazio, fazer um discurso só do que a gente pensa. Eu estou fazendo um discurso do que a gente tem. Nós podemos organizar as cooperativas, nós estamos organizando, nós podemos criar gestões compartilhadas no governo, nos bairros. Aí a prefeitura e o Estado vem para a comunidade, faz uma obra, ficou muito conhecido em Fortaleza, aqui os canteiros. Nós urbanizamos 3 quilômetros de canteiro, que era cheio de mato, lixo, a gente tirou o lixo, plantou, a gente é mutirão comunitário, pintou tudo. Aí um belo dia amanheceu os tratores, que tinham que fazer obra da CAGES, passou por cima dos canteiros, quebrou tudo, devastou tudo. Aí o Estado diz assim, depois a gente recompõe. Primeiro não recompõe, depois não é disso que nós estamos falando. É no poder de mobilização da mulher que saiu de casa e botou uma planta, do outro que aguava, do cidadão idoso que ia lá todo dia e ajeitava o banquinho onde ele sentava. A gente tem que repensar esses poderes. Eu acho que o novo momento que a gente vive e que o tempo de Hermes, e tão importante sentir a diversidade cultural, porque também eu sou obrigado, a Dirisa apontou, mas eu sou obrigado a dizer isso, porque eu vim da cultura. Na época mais braba do Palmeiras, onde não só tinha mato, não tinha escola, creche, não tinha nada, a gente pintava o rosto de palhaço, fazia teatro de boneco, fazia teatro de rua, e eu vim disso. A sede da Ação de Moradores do Palmeiras, para quem conhece, é um teatro. É um teatro, tem as bocas de cena, tem um palco, tem o jogo de luz do teatro. A arte, a cultura é quem vai também mudar o mundo. Então a gente tem que encharcar de cultura, de arte, de criatividade, de alegria, de humor essas comunidades para pensar nessa beligerância de cobrar o outro modelo de Estado. Neste fazer agora, como nós estamos fazendo, cooperativas, bancos, grupos produtivos, esse extraordinária capacidade produtiva, a economia criativa que está na alma, na essência do povo brasileiro. Mas tem que repensar tudo isso e o momento é agora. Ou a gente pensa agora para colocar um outro modelo de sociedade, de gestão pública, de se pensar e viver, ou talvez a gente esteja diante desse abismo, que a gente não acredita que aconteça, porque eu acredito muito na força do povo, da comunidade e dessa nova organização e governança social que vai sair, começando pelos pobres. Não é porque a economia solidária não é para pobre. Economia solidária pode ter uma grande fábrica de automóvel, uma montadora. Economia solidária é dividir a riqueza para quem produziu. Começa pelos pobres, porque eles são os mais interessados em dizer o que está aí não nos interessa. O que está aí gerou o coronavírus. O que está aí gerou a morte. Então, nós estamos produzindo e essa escuta tem que ser rapidamente feita para que a gente possa implantar todas essas tecnologias e essas criatividades que estão surgindo. Querido
querido Joaquim, eu estou aqui completamente engasgada, porque você tem primeiro uma capacidade de expressar e de fazer as conexões, juntar esse quebra-cabeças, e quando a gente te ouve, isso é uma cátedra. Eu acho que as universidades deviam ter uma cátedra Joaquim Melo, não é? Assim como existem, né, a cátedra Celso Furtado, não é? A gente colocar na universidade isso que o Azier colocou, que ele não viveu lá em Michigan, não é? Que as universidades, lamentavelmente, eu até posso falar também delas, porque eu sou professora universitária a vida toda, a gente fala do que gosta, fala do que ama, né? Elas estão agora tão ameaçadas, e a gente está num movimento enorme de apoiar as universidades públicas brasileiras, porque o projeto também é acabar com elas. E elas também estão, nesse momento, sem recursos para pagar a conta de luz, para pagar a segurança. Já não vou nem falar de bolsa de iniciação científica, já acabou no Brasil, não existe mais. É realmente uma situação, nesse momento, muito complicada. Mas você transforma, traduz em Drágeas, de uma forma muito simples e pedagógica, né? O que é essa economia solidária, que foi apequenada, reduzida, né? Como uma mera ação de assistencialismo social, né? Quando, na verdade, nós estamos falando de ética, de um ethos comunitário, que é o ethos do século XXI. Ou a gente caminha para ele, ou está tudo perdido. Você coloca muito bem e faz as injunções certas, no sentido de dizer, não podemos abrir mão do Estado. Não é possível. Nem o Estado mínimo e o Estado intervencionista tem que intervir de outra forma. A equidade é um princípio. É preciso entender o que é bem comum. E aí tem um conceito, Azier, passando aí para você, né, da Elinor Ostrom, que eu ando lendo muito agora. Eu não conhecia muito Elinor e foi através da experiência do Media Lab Prado, de um amigo querido madrilenho também que eu tenho, que é o Antônio Lafuente e o Marcos Garcia. Mas o Lafuente, que também trabalhou com o Marcos, e que agora é um projeto, Joaquim, que era um projeto de prototipar ideias e trazer gente do mundo todo para um equipamento em Madrid, para pensar realmente o novo, nessa perspectiva de acolhimento, de inovação, de não inovar a empresa, inovar a gente, startupar pessoas, incubar tecnologias sociais. Olha, o trabalho era uma coisa linda. Pois a prefeitura de Madrid acabou, Joaquim, acabou. Essas prefeituras do mundo todo estão acabando com tudo. Eu vou passar a palavra para o Azier, para que você me diga, Azier, assim não dá. Esse Estado que é institucionalizado e que elege seus representantes de 4 em 4 anos, eles estão vindo para acabar aquilo que é construído pelo social? Diz aí, Azier. Por onde começar? Eu fiz aqui algumas atuações. Minhas anotações, eu acho que vou arrastar a página, porque não presta mais. Para começar esse negócio do Media Lab Prado, olha, isso é uma coisa antiga que vem da cidadania, que uma antiga prefeitura da direita, porque em Madrid tem uma prefeitura da direita há 30 anos, tirando 4 anos, uma pessoa que se chama Manuela Carmena, de 2015 a 2019. E é engraçado, porque assim que a esquerda assumiu, mas ela é uma esquerda da Manuela Carmena muito transversal, muito aberta, cheia de empatia, um discurso, obviamente, nada a ver com a experiência vital do Joaquim, mas um discurso muito aberto na hora de pensar um novo papel do Estado, nesse caso. E é engraçado, porque foi apoiado anteriormente, foi criado com prefeituras da direita, mas que tinham uma outra relação com a cidadania, enquanto governou a esquerda. Quando votou a direita, a reação foi brutal. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Tudo isso que a gente está propondo, toda essa nova construção, esse mundo diferente e melhor para todos, a gente vai enfrentar uma reação, estamos enfrentando uma reação, não apenas no Brasil com Bolsonaro, mas escolhe a cidade. A gente está enfrentando uma reação violenta e desigual, sem comparação.
quanto maior é a nossa força e a nossa proposta, maior vai ser a reação. Então, a gente também tem que estar preparado para esse contexto. Isso eu aprendi muito bem lá no Palmeiras. Tentando conectar o que o Joaquim falou, o papel do Estado, com a tua pergunta antes, Cláudia, eu acho que criatividade e vulnerabilidade têm uma conexão, sem dúvida, mas cuidado com romanticismo. Para mim, o que mais me impressionou do Conjunto Palmeiras é a dignidade da população. O que o Joaquim falou, de que a gente não tem esse privilégio de ficar triste, é foda. Quer dizer isso? Mas é verdade. Você não tem esse privilégio. Você tem que levar esse misticismo, não? A alegria, como o Joaquim falou, ou algumas pessoas têm que ter esse papel, e outros têm que ter outra função. Mas encontrar esse equilíbrio entre criatividade e vulnerabilidade é muito importante, porque, claro, quando você sente as coisas na pele ou está sofrendo, certamente pode ser mais criativo, pode pensar coisas realmente transformadoras. Mas com cuidado, porque eu já vi pessoas bem intencionadas, com muito romanticismo na cabeça, que acabaram prejudicando muitas comunidades, né? Então, eu acho que é um aspecto importante. E falar sobre o papel do Estado. Eu tenho a sensação, e não apenas no Brasil, na Europa também, olha, que é a grande referência de um Estado público forte, que oferece serviços públicos de qualidade, etc. Que, até certo ponto, é verdade. Mas eu acho que os Estados, as pessoas que trabalham dentro do Estado, não tem pessoas como Bolsonaro, eu tenho muito poucas. O que eu quero dizer com isso? E as pessoas que hoje trabalham no Estado, de novo, não todas, é uma generalização, estão achando que a sociedade é a inimiga. Então, estão tornando os estados extremamente burocráticos ou completamente afastados da população, porque acham que tem que manter, ou seja, os privilégios deles, o espaço dele, enfim, o Estado virou um forte, uma fortaleza lá com os muros, e a sociedade fica lá do outro lado, e a gente vai dar, sim, assistência, algum apoio. Quando o governo à esquerda, parece que vai ter alguma política mais progressista, mas a visão que o Estado tem da sociedade é cada vez pior. E aí, nesse caso, eu sou realista, não que seja pessimista, mas eu não tô gostando do que eu estou vendo em muitos cantos. Agora, se você olha para a sociedade, eu acho que estão surgindo alternativas, realidades realmente interessantes. E a situação nos obriga, né? Não tem outro jeito. Só que a gente tem que lembrar disso que conversamos há 5 minutinhos atrás, que a gente tem que saber que toda a potência que a gente está mostrando tem que enfrentar uma reação muito forte, não apenas dos poderosos, mas também daqueles que não entendem, daquelas pessoas que têm medo, e às vezes as pessoas são os nossos amigos ou pessoas da nossa comunidade mesmo, que também têm medo. E, olha, ser ciente disso, eu não estou oferecendo, infelizmente, nenhuma solução, mas se dizer que faz parte da luta, né? Você não pode esquecer isso. Que eu acho que isso dá mais energia para continuar, né? Termino, enfim. Edilisa, o que você acha disso? Então, a minha anotação aqui foi exatamente sobre a questão dessa fala, a vulnerabilidade à base da criatividade, né? Sem dúvida alguma, existe uma relação direta entre vulnerabilidade e criatividade, mas eu acredito, e isso eu aprendi muito no consultório, mas muito na gestão de cultura da Secretaria de Cultura daqui de Fortaleza, quando eu trabalhei na área de formação, em que a nossa ferramenta mais poderosa e potente, além de todas as coisas incríveis que foram feitas, era a educação, era o processo das pessoas terem a oportunidade de terem ferramentas estratégicas que faziam elas sair dessa sensação de não autonomia. Então, não adianta eu ser um artista incrível e não conhecer a ferramenta para buscar financiamento para minha... Eu preciso também saber como atuar nesse mundo e fazer com que a minha criatividade se torne algo possível, porque senão ficam sempre projetos. E aí a sensação que eu tenho, e eu acho que eu dizia isso até no vídeo, é que assim, sem conhecimento não existe democracia na arte e na cultura. A cultura
permeia todas essas ações. E aí tem uma questão que é o seguinte, né? Quando a gente pensa, é um conceito batidíssimo, chega a dar medo até da gente usar o termo, mas a questão da resiliência, as pessoas acham assim, não, mas todos nós somos resilientes, pobre é resiliente, né? O brasileiro, o artista brasileiro, e precisa ficar claro que temos sim resiliência, mas ela não é do mesmo tanto para todo mundo, e é por isso que tem gente que se mata, porque não suporta, não dá conta. Então, entre outras coisas, eu acredito que a vulnerabilidade é sim a base da criatividade, mas precisa haver a oportunidade de autoconhecimento e de aprender estratégias para a autonomia. Então, eu não consigo eu acho que a gente não nasce pronto para enfrentar uma guerra, né? E é muito importante que a gente tenha a estrutura local, né, para poder pegar na mão de alguém. Então, eu fico pensando, qual seria a forma que o Estado, né, desse Estado mais próximo da comunidade, assim, eu não consigo ver emancipação em nenhum lugar se não existe acesso a conhecimentos estratégicos e o mínimo de ferramentas. Se a gente pensar lá na experiência do Conjunto Palmeiras mesmo, o Palmas Lab, como é que foi a transformação dos meninos, dos jovens de lá? Eles foram acolhidos, né? Eles passaram a ter acesso a determinadas ferramentas que fazem sentido e eles tiveram espaço para serem criativos, para pensarem em soluções baseado na experiência deles como meninos de dentro da comunidade que sabiam qual era a necessidade dos outros meninos da comunidade. Então, essa interlocução desses saberes, né, assim, do Estado com o poder local, eu não consigo ver as pessoas se empoderando sem ter acesso à orientação. Acho que uma das falas mais fortes do Joaquim, que eu acho no documentário, que para mim é muito reveladora, é quando ele fala da história das algemas, né, nas ideias, assim, porque a pessoa ela não é pobre quando ela não tem dinheiro, ou ela não é como é que se diz, ela não é potente, ela não deixa de ser potente quando ela não tem como realizar financeiramente algo, mas quando ela nem sequer acredita que pode delirar, sonhar, pensar numa vida melhor. A gente está vivendo um momento em que a gente precisa ter muito cuidado com a fala do estamos todos lascados, não tem mais para onde ir. Lascado é no Ceará, né? Só existe, eu acho que no Ceará essa fala. Mas a gente entender, quando o Joaquim diz assim, o gestor precisa ser animado, ele precisa animar as pessoas, a gente precisa... Sim, e a palavra animação ou animado vem de ânima, que é alma. Alguém precisa tocar a alma de alguém para que, a partir daí, esse empoderamento e essa capacidade de sonhar ressurja. Porque quando eu estou me sentindo ilhado e não vejo ressonância dos meus sonhos no mundo, que parece uma paredona de concreto, eu nem sequer me dou o direito de sonhar. Então, quando eu encontro alguém que me anima, ou seja, move a minha alma de alguma forma, e eu, graças a Deus, eu tenho vários lugares privilegiados para estar nesse lugar. Tem hora que eu fico cansada, mas vou, com a graça de Deus, se ele me der juízo e energia, eu vou morrer assim. Assim, nós temos a função individual de animar outras almas e precisamos pensar em estratégias, sim, de animar almas. Eu não sei como é que faz esse negócio. Está aí Joaquim, Cláudio Leitão e Azier, que são tudo sabidos para pensar, mas eu acho que a gente, assim, que essa é a força motriz, o movimento, em qualquer ambiente que seja, tanto lá no governo, né? Infelizmente, parece que as pessoas, quando entram na gestão pública, e eu sei porque eu estudei a gestão pública e estive lá, é tão engessado que a alma da gente cai os cabelos quando está lá. Então, assim, é necessário uma nova forma de funcionamento, é uma reinvenção desse Estado que eu não sei como é que a gente faz, porque não dá para quebrar tudo para fazer de novo. Elisa, deixa eu só te interromper aqui, para a gente vai caminhar para o final do nosso podcast, mas vocês vão falar. Mas eu queria realmente, em função de tudo que vocês disseram, porque são depoimentos riquíssimos, valiosíssimos, acho que as pessoas vão ficar muito animadas, vamos voltar à palavra ânima, né? Ao ouvir tudo isso que a gente está dizendo aqui. Eu estou tentando aqui fazer um fio condutor, e quando eu falei de territórios, de adversidade, de criatividade, e dessa ideia dos laboratórios cidadãos lá do Media Lab, é porque a ideia, às vezes, pode nascer uma ideia que vai se transformando
em governo de direita, em governo de centro, em governo de esquerda, essas expressões aí já, no fundo, já perderam muito do sentido, né? Existem, talvez, pessoas que têm compreensão e sensibilidade e elas, quando elas estão onde estão, elas conseguem fazer, não é? Apesar do contexto e apesar das dificuldades. A experiência eu acho muito bonito quando eles dizem assim, Laboratórios Cidadãos, Inovação Social e Cultura do Comum, dos comuns. É que eles partem da ideia da Elinor, que trabalha e que enfrenta essa discussão exatamente do que ela chama, não é, dos bens comuns. E é bonito, ela é a única mulher, eu até sugiro aqui a quem está nos ouvindo que vá procurar a Elinor Ostrom, que é a única mulher que ganhou um prêmio Nobel de Economia, e é mulher. Né? Já é um negócio estranho. E segundo é que ela enfrenta uma visão de economia muito dura, que, na verdade, desconhece e deixa totalmente de forma subalterna a visão dos bens comuns. Ora, os laboratórios cidadãos do Media Lab Prado, lá em Madrid, que depois também, nesse momento, perdeu continuidade, parte dessa visão de que qualquer território, qualquer comunidade, qualquer cidade, qualquer país no planeta, existem vários bens comuns que são reconhecidos pela comunidade, né? Sobre o qual esses bens comuns estão ali. A água é bem comum, a eletricidade é bem comum, o bioma da Mata Atlântica é bem comum, o patrimônio artístico é bem comum, a geografia é bem comum, a honestidade é bem comum. Ou seja, nós podemos pensar no sentido de bem comum, no sentido de dizer, eis aqui a lógica de uma nova economia e de novas governanças. Porque se eu separo especialista de um lado e a população do outro, na hora da produção do lixo, quem produz lixo é a população. E quem tem que discutir o lugar do lixo é a população. Não estou tirando o lugar dos especialistas em lixo, mas ou eles sentam com a população, com a comunidade, para discutir aquilo que eu produzo, eu vou botar onde? Como é o meu lixo? E aí eu tenho que pegar o povo rico da cidade, ver o que produz de lixo, eu tenho que entender essa territorialidade do lixo e dividir. E esse deveria ser o papel do Estado, não é? Compartilhar uma formulação de uma política para o lixo com aqueles que produzem o lixo. Não posso discutir o uso do combustível sem chamar o motorista do carro. Essa ideia de especialista de um lado e a população do outro é uma coisa que o Media Lab Prado tentou, durante um certo período, e foi muito bem sucedido, acabar. Todos precisamos, todos sabemos. Quem mora na cidade entende de cidade. Quem é que mais entende de problemas de saúde, se não forem os doentes? Chama os doentes para discutir saúde. Porque, na verdade, não é? O mundo hoje se organiza, graças também às tecnologias, né, em grupos que se reúnem de pessoas que têm determinadas síndromes, determinadas questões, e que em grupos tentam perguntar, mas aquele remédio que você tomou lhe ajudou? Como é que está a sua dieta alimentar? Está boa? Você sentiu alguma coisa ontem? Ou seja, as pessoas comunitariamente vão tentando tocar suas vidas, né? Às vezes, diante da adversidade. Agora, é lógico que, se eu estou falando de tecnologia, eu tenho que ter acesso, né? E aí nós temos aí uma desigualdade que as tecnologias avançam, mas os abismos também de acesso à banda larga, né? Você não tem esgoto, você vai ter acesso à internet e com qualidade. Sem educação, eu não consigo decodificar a mensagem. Então, eu também não consigo fazer o que poderia fazer, eu faço pela metade. Então, tem um processo aí de educação. Mas a ideia da cidadania, né, ela está muito ligada a essa questão da inovação social, não é? De novas formas de governança e dessa compreensão dos bens comuns. Eu devolvo a palavra para vocês, para o encerramento de cada um, mas eu queria dizer que tudo que está sendo dito aqui é de uma riqueza e de uma importância. Eu estou absolutamente feliz com esse podcast, agradeço a todos e passo a palavra para o Joaquim. Eu ia brincar com a minha amiga Edilisa, mas meramente para a minha
tentativa de não ficar sem fazer a piada, dizer assim, eu prefiro animar corpos do que animar almas, né? Mas tudo bem, eu posso também me esforçar para começar a animar a alma. Mas brincadeiras à parte, Adelina, mas você tem toda a razão. Mas a sua palavra, Cláudia, é extremamente importante, porque ela vai na essência do que a gente faz, que é o seguinte, para nós o bairro é o espaço, o território. Claro, pode ter outros territórios. Nosso caso é o bairro. O grande problema do Estado é que muita gente não gosta dessa palavra do empoderamento, que a gente gosta muito. Não é empoderamento de poder, de mandar, é de se sentir dono. De quem é o bairro? O bairro é público, mas o dono do bairro é quem mora no bairro. O dono da rua é quem mora na rua. Então, isso que o Estado que você falou, eu acho que teria que ter uma lei na nossa Constituição que diz o seguinte, é proibido qualquer tipo de intervenção urbana num bairro, numa região, sem que seja discutido com os moradores. Eu não posso amanhecer o dia e ver um trator derrubando a praça, ou construindo a estrada, ou fazendo a obra de esgotamento, que não foi discutida com os moradores. Porque você desempodera a comunidade. Ela acha assim, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada, quem manda é o Estado. E o Estado, ele não consegue governar. Volto para aquele tema ali do ilícito que eu falei no começo. Ele precisa desse poder popular. A cidade nunca será saudável. O bem viver, a cidadania, a compreensão, os princípios da vida do bem viver não virão se uma comunidade empoderada. Então, o papel do Estado também é empoderar essa comunidade. Eu vou encerrar falando duas coisinhas muito rápidas. Primeiro, o trabalho em rede. Hoje, não falei aqui, mas nós somos hoje uma rede no Brasil de bancos comunitários. São 119 bancos, não tem um dono, não é um grande banco. Nós somos grandes, porque movimentamos 1 bilhão e 400 milhões ano passado, mas cada comunidade tem o seu próprio banco, cria as conexões, cria as relações sociais locais, isso é importante. E, para finalizar, eu bati tanto no poder público, dei tantos maus exemplos, eu queria dar um exemplo aqui de como dá para fazer. A coisa não é fácil, mas dá para fazer. Eu cito aqui o exemplo, só como exemplo, do que o governo do estado do Ceará fez um programa de microcrédito, Ceará-Cred. Para quem não sabe, é um programa que está começando hoje, 100 milhões de reais para o microcrédito. Qual é a novidade, qual é o ponto que eu quero chegar? Ele poderia ter feito isso e pagado pelo banco comercial tradicional e deu. Todo mundo que for beneficiário pelo programa vai receber o crédito na plataforma É Dinheiro, no banco comunitário, para comprar na sua comunidade. Então, eu sou empreendedor, eu vou montar um negócio, mas só em a pessoa pegar aquele aplicativo ou o cartão e dizer assim, o que é esse banco comunitário? O que é esse dinheiro? Vai no comerciante, o senhor conhece isso aqui, o senhor tem que baixar, eu tenho que comprar aqui. Ele cria uma rede de relações sociais, ele cria uma rede de convivência, ele cria isso que a gente chama de um poder popular. É a população se sentir dona do seu espaço, dona de sua economia. Ou a gente resgata isso no corpo e na alma e na mente da sociedade, ou não vai ter vida, não vai ter uma pátria, não vai ter um presidente, por mais milagroso e comprometido que ele seja, que vai resolver a parada. A parada está nesse grande processo de empoderamento, de envolvimento, de encantamento, de emoção. Que se a gente estiver emocionado, com prazer, sem prazer e sem felicidade, não adianta nada. Tudo isso para a gente viver bem, viver feliz, ter mais prazer em estar aqui nessa face da Terra, nesse mundo, até o tempo que nos restar. Eu queria te agradecer muito por esse podcast, agradecer nesse dia tão importante da diversidade cultural, o Tempo de Herbes mais uma vez, e vida longa a debates como esse, e alegria de coração de ver a Zê, de ver a Edilisa, de te ver também aqui, nem que seja na telinha. Beijo grande, querida, obrigado. Pois é, Joaquim, você falou de emoção, e aí eu vou dar uma de Edilisa. Emoção vem de mover, o que move, né? O que nos move, né? E é por isso que eu vou passar a palavra para o Azier, porque eu vou deixar a Edilisa para o final. Mas, Azier, e aí? O que é que lhe move hoje, hein, Azier, nessas discussões sobre sociedade, governos, organizações sociais, tentativas de mudar o mundo? Eita, mundo danado, né? Eu acho que agora, aí com a chegada de qualquer forma, do Biden, a gente tem um certo respiro. Agora, esse respiro é um respiro muito, muito, muito pequeno. Eu queria lembrar, e ontem eu fui dormir com esta imagem, que aí eu não sei se a pandemia está me despertando, Joaquim e Edilise, depois eu vou conversar isso com a minha amiga psicóloga, que ela vai me dizer, porque é com ela que eu discuto os meus sonhos. Porque ontem eu estou sonhando feito uma louca, eu nunca sonhei tanto.
E ontem eu fui dormir sobre essa imagem, eu que gosto muito dos estudos do imaginário, desse grande iceberg que se desprega, né, do polo e que tem o tamanho de São Paulo com o Rio, com Fortaleza, com Belo Horizonte. É um paredão monstruoso que agora está nadando no oceano despregado do polo. Isso aconteceu ontem. A dimensão disso é tão absurda que nem para pensar o tamanho desse iceberg a gente consegue. E tem gente que diz, não, mas negócio de aquecimento global, isso não existe, não. Esse negócio tem que estar preocupado com isso, isso não é nada. Parece que as questões do farfalhar da borboleta, né, que produz lá a avalanche, está chegando, as coisas estão complicando. Como é que você se coloca aí, e eu queria que fosse a sua fala de encerramento do podcast, dentro desse contexto todo que a gente aqui está falando de sustentabilidade, se a gente não mudar a economia, não mudar a forma de gerir o território, a gente vai terminar batendo, sendo Titanic, né? O planeta vira Titanic e o iceberg chega lá. Boa sorte, Javier. Diga aí o que você quer dizer para nós. Obrigado. Tô apenas... Olha, vou reclamar, né? O Joaquim sabe bem que eu gosto de reclamar. Então, eu vou reclamar porque eu estou achando extremamente injusto eu ter que falar depois do Joaquim o tempo todo, né? Realmente é uma crueldade, enfim, sem limite. Mas também, e aí lembrando da minha experiência no Palmas, é realmente um privilégio poder pensar uma resposta depois de ter ouvido o Joaquim, porque ele sempre foi um dos meus grandes aprendizados, mas ele te ajuda a focar naquilo que realmente é importante. Esquece todo o restante, isso aqui é o que a gente tem que resolver. Isso, então, enfim, não posso deixar de dizer, né, a minha grande admiração e respeito pelo Joaquim, enfim, porque foram 10 anos realmente incríveis de aprendizados, e agradecer a Cláudia e a Camila, né, por esse privilégio de hora e meia de conversa, enfim, e lembrar das conversas com a Edilisa, porque a Edilisa, além de... O Joaquim lembra dela filmando a história do Palmeiras e as pessoas da comunidade. Eu lembro da Edilisa sendo a psicóloga de todo jovem ou liderança do Palmas Lab, né? Também conversando de todas as nossas dificuldades lá, lidando com, enfim, com aquela coisa, né? Qual era o nosso conceito coletivo enquanto grupo, né? Que objetivos, que a gente queria atingir, mas às vezes, né, tendo que trabalhar a parte psicológica e a resiliência, porque mesmo tudo que a gente falou hoje é verdade, mas sem essa sensibilidade para saber quando você não pode, ou não consegue, ou não tem a força, admitir isso também é extremamente importante nesse ethos comunitário que a gente está discutindo. E agora eu vou tentar, em 2, 3 minutinhos, responder a tua pergunta, mas eu não podia deixar de registrar tudo isso que eu estou pensando. Eu começaria com uma recomendação. Vamos tentar não se esforçar e não permitir que a mídia e outros grupos nos coloquem em falsos dilemas, falsas dicotomias de novo. A gente precisa de todo mundo. Então, quando você coloca isso, que é o especialista, o cidadão, é complicado. Precisa de todo mundo para resolver esse monte de problemas que a gente tem, pô. Eu não posso ter que estar escolhendo uns ou os outros. Agora, o Estado tem que entender que eles não são os protagonistas. Que o Estado é fundamental, mas funciona para a sociedade. E tem que ser as sociedades, pessoas e comunidades, as que possam propor, resolver, agir, enfim, todo esse monte de verbos que a gente gosta, que são fundamentais para uma pessoa ganhar essa dignidade, se sentir plena e que faz parte de uma coisa maior do que ela, né? Então, quem é o protagonista desses processos? Saber explicar à população para o Estado, né? Qual o papel que eles têm nisso? Eu acho que, enfim, talvez não é o lugar, talvez, a universidade, não sei, Cláudia, você sabe isso bem melhor, talvez precisa ter, no processo de educação de toda pessoa que participa de um projeto desses. O que a Choca está dizendo é que você tem que participar de um processo desse tipo desde que você é criança.
E sabe quem leva essa estratégia a nível global? É a filha do Paul Singer, a Ashoka. A pessoa que é responsável por desenhar programas com escolas, com sindicatos, com alunos, com jovens, onde empatia, o processo coletivo, solidariedade, a capacidade de mudar as coisas, transformar o mundo, a Ashoka está levando isso a nível global. O Brasil é o primeiro país onde isso está começando a funcionar, e a pessoa responsável pela estratégia é a filha do Paul Singer, que eu acho extremamente importante registrar, né, que não pode deixar de reconhecer a importância que essa família teve também nessas discussões que a gente está tendo hoje. E já para finalizar, tudo isso que a gente falou de tecnologia, conexão, eu gostaria de apenas repetir uma coisa que o Joaquim falou de alguma forma, né, que sem o poder popular não vai prestar, e principalmente pode ter toda a tecnologia que quiser, e se não tiver essa sociedade no comando, aqueles territórios vulneráveis ou não no comando, porque economia solidária é para todo mundo, não é para ser humano que acha que dignidade é o mais importante do mundo. Não adianta, não são as soluções que vão resolver todos os problemas, são os processos, são a empatia, são essa alegria coletiva que te permite te desenvolver como ser humano. De novo, não é escolher o indivíduo ou o coletivo, não tem nada a ver com isso. Precisa de tudo, né? Mas acho que essa visão mais holística e mais empática, né? Mais carinhosa, eu diria em espanhol, acho que vale muito mais a pena. Então, de novo, obrigado a todos vocês por esse privilégio, né, de, 90 minutos de conversa incrível com vocês. Eu fico vendo que a gente sair daquela lógica, né, da dialética, do ou isso ou aquilo, é todo mundo junto. Eu acho que todo tempo nós estamos aqui dizendo isso, né? Que nós precisamos juntar as pessoas, né? Tem uma expressão linda lá em Cabo Verde, lá do nosso querido Mário Lúcio, com quem eu tive uma relação muito próxima em um certo momento, e é o Juntaman, que é o juntar as mãos para fazer, né? Cabo Verde é um paizinho maravilhoso, porque tem essa visão muito clara do seu sentimento de pertença, do seu lugar no meio do Atlântico, é muito enraizado e, ao mesmo tempo, muito cosmopolita, e aí você vê que é possível ser tudo, né? É possível ser cosmopolita e local, é possível, a parte está no todo, o todo está na parte, né? Isso o Edgar Morin já fala também há um tempão. Eu acho que o que a gente está dizendo aqui é que todas essas reflexões sobre o que é comunitário é planetário também, né? É por isso que tudo envolve a todos. Eu queria que a Edilisa aí amarrasse um pouco essa nossa conversa, mais uma vez dizendo que cada um de vocês é essencial, e é bom que agora o nosso Lazer esteja lá em Washington, não é, Edilisa e Joaquim? Porque é bom assim. Não, eu queria ele aqui. Eu acho ele vai influenciar o Biden. É lógico, esse cara, daqui a pouco ele sabe-se lá o que ele não vai conseguir fazer por lá. E como o mundo é muito pequeno e a gente se encontra sempre, e ele pega avião e vem aqui também nos visitar, e a gente vai lá, o mundo é pequeno no sentido de que a gente está junto e pode conseguir estar fazendo essa conversa aqui agora, de 1h30 magnífica, e eu tenho certeza que essa conversa vai pôr muita gente em movimento, significa vai emocionar muita gente. Vai, Edilisa. Olha, eu nem sei como agradecer. Eu acho que eu estava precisando desse momento nessa sexta-feira, encontrando vocês e encontrando, literalmente, me reanimando, né? Porque eu acho que essa troca, pensar novamente, ter espaço, né? Eu quero agradecer assim a você, Cláudia, a Camila que está nessa força e ao Tempo de Hermes, porque é maravilhoso que tenham espaços para que isso seja pauta, para que a gente possa ter esse nível de fala, de discussão, para que outras pessoas possam escutar sobre isso, né? E, assim, eu acho que o Azer conseguiu já fazer essa ponte, assim, muito forte quando ele diz, né, que não é nem isso, nem aquilo. Infelizmente, nós temos uma educação, e aí quando eu falo educação, eu falo de ancestralidade muito dual, né? Ou é quente ou é frio. Não, entre o quente e frio tem milhões de graus de temperatura, né?
E, então, ou é isso, ou é aquilo. Eu tenho muito pânico quando eu vejo as pessoas no meu consultório infelizes porque gostam de uma coisa, mas sempre se sentiram interessadas por outra, mas elas aprenderam o que é que você vai ser quando crescer. Querido, eu vou ser eu. O que é que eu vou fazer, eu posso escolher. Isso, a nossa educação, ela não é feita para o delírio e para o sonho. Então, é muito duro, é muito difícil ver as pessoas sofrendo porque elas acreditam numa narrativa que foi criada por outros a respeito delas. E as comunidades, né, é isso que o Joaquim trazia, também passaram a acreditar. Nós da cidade acreditamos que a cidade não é nossa, que a rua não é nossa. Fortaleza é uma cidade em que as pessoas não olham para as suas esquinas como se fossem suas. E, no entanto, a velhinha da frente da minha casa varre o chão dela e bota o lixinho dentro do saco. E isso é, para mim, um ensinamento de empoderamento, né? Então, eu só espero que a gente possa ter mais espaços. Sou grata, muito grata por esse momento, porque eu estava precisando dessa reanimação. E aí já me veio a ideia de outro documentário. A gente talvez tenha que fazer um documentário sobre essa construção desse novo caminho. E pronto, vou já começar a estudar tudo de novo, para a gente se encontrar de novo em breve. Essa é a ideia. Eu queria que a Tempo de Hermes, que é uma plataforma e é uma organização, que ela tivesse aberta absolutamente para vocês, para a gente pensar coisas juntos, conspirar a favor dessas causas que a gente aqui apontou, envolvendo a Choca, envolvendo o Instituto Banco Palmas, envolvendo a todos nós, com parcerias como a gente já está começando a fazer, com organizações sociais, com universidades, com observatórios. Toda maluquice que vocês inventarem, por favor, falem conosco, porque a gente vai, primeiro, difundir, a gente vai colocar na rede, a gente vai dar a conhecer. Acho que essa plataforma que está sendo lançada no dia 21 de maio vai ter longa vida e a ideia é que ela possa, todo mundo entra, se inscreve e a gente vai criar uma rede onde nós vamos trocar todas essas informações, conhecimento. A plataforma vai cuidar de educação, vai cuidar de território, vai apresentar estudos e pesquisas, vai falar de indicadores, enfim, vai fazer muita coisa. Eu estou muito animada, cheia de alma. E eu tenho pena dos desalmados, que não têm alma. Porque aí a gente, que aqui somos pessoas animadas, temos ânima, é isso, a gente vai tratar essa imagem do Hermes como esse Deus mensageiro que leva a mensagem. A gente partiu desse nome porque eu tenho, viu, Joaquim, Edilise e Azier, uma história muito grande, muito antiga com o Hermes. O Hermes é essa figura que aparece em várias civilizações, com vários nomes, e ele se renova de cultura em cultura, e quando ele chega no mundo mais ocidental, não é, ele ganha esse nome de Hermes, e ele é aquele que leva a mensagem, ele é um deus alado, né? Ele é o deus da criatividade, a marca dos pontos cardeais é porque ele olha para frente, para trás, para o lado, para a esquerda, ele tem 4 olhos, 4 rostos, e ele é tudo ao mesmo tempo. É o que a Edilisa estava dizendo, nem é frio, nem é quente. Hermafrodita vem de Hermes. Ele é homem, mulher, gênero, ele é tudo, ele é tudis. Ele é qualquer possibilidade de existência. Ele leva a mensagem e traduz a mensagem. Daí nasce a hermenêutica, a ciência da exegese, da interpretação dos textos. O Hermes, o hermético vem de Hermes, porque é aquele que protege a mensagem, para que ela não seja destituída pela fake news. Então, vejam aí como a ideia do tempo de Hermes é que a gente chegue mesmo no século XXI, solte esse século XX, se desapegue dele, para a gente poder avançar onde a gente estiver, sempre juntos. Muito obrigada ao Joaquim Melo, ao Adriano Sorena e à minha querida Edilisa Peixoto. Estamos juntos e viva o tempo de Hermes. Beijão. Viva. Tchau, tchau.